Nesta aula, vamos ver como determinar a expressão algébrica de uma função quadrática a partir do gráfico. Vamos lembrar alguns conhecimentos sobre a função quadrática. Em primeiro, a concavidade. Quando consideramos a função f de x igual a ax² mais bx mais c, com a, b, c números reais e o a diferente de zero, nós temos a seguinte informação. O gráfico é uma parábola cuja concavidade será voltada para cima se o coeficiente a for positivo. Terá uma concavidade voltada para baixo se o coeficiente a for negativo. Observe que esse coeficiente a é o coeficiente do termo em x². Então, se a função for apresentada numa outra ordem que não seja esta, primeiro vem o termo em x², depois o termo em x e depois o termo independente, você precisará, para analisar a concavidade, observar onde está o termo em x² e qual é o seu coeficiente. Além disso, nós sabemos que o ponto em que a parábola intercepta o eixo y é o ponto 0C. Então, para x vale 0, para o y vale c. Concavidade voltada para cima significa que o gráfico será desta forma. Concavidade voltada para baixo, o gráfico será desta forma. Além disso, sabemos que os zeros da função quadrática, aqueles pontos em que o gráfico intercepta o eixo x, são calculados, as abscissas são calculadas pela fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, em que o delta é b² menos 4ac. O valor deste delta influencia em conhecermos antecipadamente se a parábola interceptará o eixo x em 2 pontos, em 1 ponto ou em nenhum ponto. Sempre que o delta for positivo, a função tem 2 zeros reais, o que significa que a parábola interceptará o eixo x em 2 pontos. As abscissas desses pontos são o x' e o x² que você encontrar aqui pela fórmula de Bhaskara. Esse exemplo de gráfico é para o caso em que o a for positivo. Se o a for negativo, a parábola terá concavidade voltada para baixo. Quando o delta é zero, a função tem 2 zeros reais e iguais. O que significa isso? Significa que o gráfico ele vai apenas tangenciar o eixo x. Os 2 zeros estão no mesmo lugar. Se o delta for negativo, a função não tem zeros reais, ou seja, minha parábola não toca o eixo x. Todos os meus exemplos foram para o caso em que o a for positivo. Se o a for negativo, vale a mesma coisa, mas a parábola voltada para baixo. Além disso, nós sabemos que o vértice de uma parábola ele pode ser calculado mediante essas fórmulas. Consulte o material e você verá como determiná-los, como se chegou a isso. Então, sempre que a parábola for voltada para cima, ou seja, quando a for positivo, esse vértice será um ponto de mínimo da função. E aqui o y do vértice é o valor mínimo da função. Quando a parábola tem a concavidade voltada para baixo, ou seja, quando a for negativo, esse vértice é chamado de ponto de máximo. E o y do vértice é o valor máximo da função. Essas são algumas informações básicas que nós podemos usar quando vamos querer escrever a expressão algébrica. Considere este exemplo. Determine a função quadrática definida por f de x igual a ax² mais bx mais c, cujo gráfico é representado abaixo. Então, determine a função quadrática porque ali não conhecemos os valores dos coeficientes a, b e c. Então, essa função não está determinada ainda. É preciso
saber quem são esses números para determinar a função. O que sabemos sobre a função, por enquanto? Então, o gráfico apresenta concavidade voltada para cima. Então, isso nos permite dizer que o A é positivo. O gráfico não toca o eixo X. Isto equivale a dizer que o delta é negativo. O gráfico da função intercepta o eixo Y no ponto 0, 4. Isto significa que o C é igual a 4. E agora usamos essas informações, então, para determinarmos quem são os coeficientes A, B e C. O C já vimos graficamente que vale 4. Além disso, observe, esta função tem um ponto de mínimo neste ponto, que é o que nós chamamos de vértice. Então, nós sabemos que o x do vértice vale menos 1 e que o y do vértice vale 3. Agora, usamos todas essas informações para determinar o A e o B. Vamos lá. Sabemos que o x do vértice vale menos 1 e ele pode ser calculado por menos b sobre 2a. Multiplicando, teremos que menos b igual a menos 2a, ou seja, b igual a 2a. Sabemos que o y do vértice vale 3 e que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, menos delta tem que ser igual a 12a. Mas o delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, menos b ao quadrado mais 4 vezes a vezes c tem que ser igual a 12a. Da informação do x do vértice, sabemos que o b vale 2a, então nós podemos substituir menos 2a ao quadrado mais 4 vezes o valor de a vezes o valor de c, que já sabemos que vale 4, tem que ser igual a 12a. Então, menos 4a quadrado mais 16a menos 12a igual a 0. Podemos somar os termos semelhantes, menos 4a quadrado mais 4a igual a 0. Chegamos a uma equação do segundo grau incompleta. Podemos pôr 4a em evidência. Então, vai ficar 4a que multiplica menos a mais 1. Então, aqui nós temos um produto de dois números reais que vale 0. Isso acontece quando o 4a é 0 ou quando o menos a mais 1 vale 0. 4a igual a 0 implica a igual a 0. Esse valor não pode ter porque o a é o coeficiente do x ao quadrado e ele, por definição, tem que ser diferente de 0. Aqui, menos a igual a menos 1, ou seja, o a vale 1. Já sabemos que o a vale 1, o c vale 4. Falta determinar o b. Aqui, chegamos que b é 2 vezes o a. Como o a vale 1, o b é 2 vezes 1, o b vale 2. Então, a função que está representada graficamente, que nós escrevemos a princípio, ax² mais bx mais c, é o a, encontramos 1x ao quadrado, esse 1 não precisaria ter escrito, mais o bx, o b vale 2, então mais 2x, mais o c, que vale 4. Ou seja, a função é x ao quadrado mais 2x mais 4. Esta é a expressão algébrica da função que estava representada graficamente. Esta não é a única maneira. Um exemplo é este.
Sabemos que genericamente a função é do tipo ax² mais bx mais c. Então, nós podemos tomar alguns pontos que conhecemos as suas coordenadas. Por exemplo, o vértice, este e este. Sabemos que cada um desses pontos, as coordenadas de cada um desses pontos, deve satisfazer a função dada no início. Então, vamos lá. Por exemplo, o ponto vértice, que o x vale -1 e o y vale 3. Então, para o ponto -1, 3, nós podemos escrever, o x é -1 e o f de x, ou o y vale 3. Nós podemos escrever o f de x é 3 igual a vezes -1² mais b vezes -1 mais c. 3 -1², 1 vezes a, mais b vezes -1, menos b, mais c. Esta é uma equação que nos permitiu ser escrita a partir do fato de que o ponto -1, 3 faz parte do gráfico da função. Fazemos a mesma coisa para os outros dois pontos. Então, por exemplo, este, cujas coordenadas valem -2 e 4. Então, novamente, para o x igual a -2, o y vale 4. Substituindo na função, escrevemos 4 igual a vezes -2² mais b vezes -2 mais c. 4 igual -2² é 4 vezes a, 4a, mais b vezes -2, menos 2b, mais c. Novamente, outra equação que envolve os coeficientes a, b e c. Vamos para o terceiro e último ponto. Este, que vale 0 para x e 4 para y. Então, substituindo o x e o f de x na função, escrevemos 4 igual a vezes 0² mais b vezes 0 mais c. 4 igual a c. Então, encontramos o valor de c. Observem, eu tomei apenas 3 pontos do gráfico da função porque nós tínhamos apenas 3 coeficientes a determinar, o a, o b e o c. O número de pontos que você vai tomar no gráfico depende dos coeficientes que você quer determinar, da quantidade de coeficientes que você quer determinar. Nessa terceira equação, chegamos que o c é igual a 4. Então, nós podemos reescrever esta equação, que eu vou chamar de 1, e esta equação, que eu vou chamar de 2, substituindo agora o valor de c. Então, na equação 1, nós teremos 3 igual a menos b. No lugar do mais c, eu vou escrever mais 4. Ou seja, o a menos b é igual a menos 1. E agora, então, eu vou usar esta equação para terminar o exercício. Para a equação 2, quando eu substituo o valor de c por 4, eu escrevo 4 igual a 4a menos 2b mais 4, que é o valor de c. Ou seja, 4a menos 2b é igual a 0. Como todos os coeficientes são múltiplos de 2, podemos dividir toda a expressão por 2 e escrever 0 é igual a 2a menos b. Observem que se isolarmos o b aqui, teremos que o b é igual a 2a, a relação que nós tínhamos encontrado na resolução anterior. E agora, ainda não sei quem são o a e o b, ainda não determinei. O que eu faço então?
Vou usar essas duas equações para resolver um sistema de equações. Vamos lá então. Então, o sistema será a primeira equação, a menos b igual a menos 1, e a segunda equação, 2a menos b igual a 0. Podemos resolver este sistema de equações usando o método da adição ou outro método que você conheça. Neste caso, podemos, por exemplo, multiplicar a primeira equação por menos 1. Então, reescrevemos assim, menos a mais b igual a 1 e 2a menos b igual a 0. Somando os termos, teremos a, aqui mais b menos b é 0, a igual a 1. Se o a vale 1, o 2a menos b, que nós dissemos que vale 0, quando eu substituo o a por 1, eu encontro então 2 menos b igual a 0, b igual a 2. E nós já sabíamos, já encontramos que o c é igual a 4. Portanto, então, a função que teremos será a função x² mais 2x mais 4. Esse método é um método mais geral, em que você usa as informações do gráfico e determina os valores dos coeficientes a partir de um sistema de equações. Você escolhe a maneira como você vai fazer isso. Veja este outro caso. Considere a função x² mais 2x menos 15, uma função de R em R. Determine o ponto de máximo ou mínimo da função e a imagem de f. Então, uma função de segundo grau, ela vai ter ou o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, e não os dois ao mesmo tempo. Como determinar se essa função tem um ponto de máximo ou de mínimo? Observe, para esta função, o a é o coeficiente do x², vale 1. O b vale 2 e o c vale menos 15. Vejam, o a é positivo, então o gráfico desta parábola terá concavidade voltada para cima. Se terá concavidade voltada para cima, nós teremos no vértice um ponto de mínimo da função. Para eu determinar esse ponto de mínimo, então, eu vou determinar o vértice. A coordenada x do vértice é dada por menos b sobre 2a. Quando nós substituímos os valores, nós encontramos x do vértice igual a menos 2 sobre 2 vezes a, o a vale 1, 2. X do vértice, menos 1. O y do vértice é menos delta sobre 4a, em que o delta ele é dado por b² menos 4 vezes o a vezes o c. O valor de b é 2², 4. 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1 dá 4, vezes menos 15, menos 60. Com o menos, então mais 60. Ou seja, o delta é igual a 64. Então, voltemos. Queremos encontrar o y do vértice. Menos 64 dividido por 4 vezes o a, dividido por 4, que é igual a menos 16. Ou seja, o vértice será o ponto menos 1, menos 16. Este aqui é o ponto de mínimo da função. O valor mínimo da função, ou seja, o menor valor possível para a imagem é o menos 16.
Este é o valor mínimo da função. Isso nos permite encontrar também qual é o conjunto imagem de f, porque uma vez que o valor mínimo da função é menos 16, o conjunto imagem será o conjunto de números que vão do menos 16 ao mais infinito. Conjunto dos números reais de menos 16 a mais infinito.